Quero louvar a Deus pela graça que o Senhor me concede de estar com os irmãos. Mais uma vez, para fazer uso da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E eu gostaria de ler um texto, junto com os irmãos, aqui no Evangelho, segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 13 a seguir. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo 13. Quero ler com os irmãos até o versículo de número 21. Louvado seja Deus. Amém. Mateus capítulo 14, versículo 13 ao versículo de número 21. Glórias a Deus. E diz assim a palavra do Senhor. E ouvindo Jesus isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele lhe disse: trazei-nos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram-se dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Louvado seja Deus. Que palavra maravilhosa, né? Queridos, antes de eu entrar aqui na sala, eu estava com outro texto, outra passagem da Bíblia preparada para ministrar, para compartilhar com os irmãos. E quando eu me sentei aqui na frente do meu computador, o Espírito Santo de Deus nos visitou. E o Senhor nos trouxe uma mensagem assim bem rápida ao coração, falando sobre gratidão. Gratidão. A palavra hoje que eu posso dizer aos irmãos é gratidão. Gratidão a Deus por tudo que Deus tem feito para conosco. É nós sermos gratos pela saúde, é nós sermos gratos pelo alimento, é nós sermos gratos pela família, nós sermos gratos pelo trabalho, é nós sermos gratos pela oportunidade que Deus nos dá de estarmos na presença do Senhor, é nós sermos gratos pela oportunidade que Deus nos dá de ouvirmos a sua palavra, de entendermos a sua vontade e de sermos direcionados pelo Espírito Santo do Senhor. A palavra gratidão é algo muito forte na vida do cristão. E olhando dentro desse texto, que é um texto que fala sobre um processo de multiplicação, algo que Jesus fez ali na vida de muitas pessoas, algo que Jesus fez na vida dos seus discípulos, isso nos traz uma reflexão muito grande. Louvado seja Deus. E o que me chama muita atenção nessas passagens, nos milagres, naquilo que Jesus operava, naquilo que Jesus opera na vida daqueles que por ele esperam, é algo assim extraordinário. Aleluia. E um dos principais objetivos de Jesus sempre foi ensinar.
ensinar seus filhos, ensinar os discípulos, ensinar a multidão que sempre lhe acompanhava a serem gratos por tudo que Deus estava lhe oferecendo. O texto narrado por Mateus, no capítulo 14, aleluia, ele vai trazer essa história logo ali após a morte do profeta João Batista. Jesus, quando recebe essa palavra acerca da morte de João Batista, a Bíblia diz que ele se retira dali para um lugar deserto. Ele se aparta da multidão. E o interessante é nós observarmos que sempre aonde Jesus está, sempre tem uma grande multidão. Sempre uma grande multidão cerca, sempre uma grande multidão está ali eufórica para ouvir a sua palavra. Sempre uma multidão está perto, está oprimindo, porque sabe que ali vai acontecer alguma coisa. Jesus andava pelas circunvizinhanças, pregando, evangelizando, cumprindo o que o profeta Isaías disse no capítulo 61, que o Espírito do Senhor estava sobre ele, louvado seja Deus, e que por onde ele passava, os sinais aconteceriam, milagres aconteceriam, pessoas eram restauradas, necessidades eram supridas. Quando Jesus chegava, se tinha alguém enfermo, a enfermidade era curada. Então, as pessoas sabiam que aonde Jesus estava, acontecia alguma coisa. E aqui vai a primeira observação, aqui vai primeiro ato que o Espírito Santo de Deus traz ao nosso coração. Jesus está conosco. E se Jesus está no nosso meio, vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa na nossa vida, vai acontecer alguma coisa na nossa família. Jesus não vai sair, aleluia, e nos deixar de mãos vazias. Louvado seja Deus. Jesus se afasta da multidão e a Bíblia diz que ele vai para um lugar deserto. Aleluia. Só que a multidão vai atrás de Jesus. E quando ele observa que a multidão está a seu encontro, está a seu caminho, a Bíblia diz que ele se enche o seu coração de compaixão. Jesus olha e tem compaixão daquelas pessoas. Eu acredito, baseado no que o texto está dizendo, que o texto logo em seguida vai dizer que Jesus vai curar os enfermos. Aleluia. Jesus vai tocar, suprir a necessidade física, aleluia, daqueles que estão ali à sua busca. Louvado seja Deus. Jesus se move de íntima compaixão e vai começar a operar milagres, a se cumprir o texto do profeta Isaías, no capítulo 61. Eis que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e o Senhor me ungiu para curar os enfermos, quebrantados de coração, abrir portas de cadeia. Está se cumprindo, louvado seja Deus, ali no ministério de Jesus, essa passagem. Aleluia. E Jesus está indo em direção ali a um lugar deserto. Louvado seja Deus. E enquanto Jesus faz esse ato, enquanto Jesus cura, enquanto Jesus libera uma palavra, enquanto Jesus ensina, o dia vai passando, a hora vai findando. E os discípulos que estavam com o Senhor começam a ficar preocupados. A Bíblia diz que eles chegam até Jesus e diz: mestre, a hora já é avançada. Louvado seja Deus. Despede a multidão para que eles possam ir pelas vizinhanças, para que eles possam procurar alimentos, para que eles possam procurar algo para se abrigar. Jesus olha para os discípulos e disse: não, aleluia, alimentai eles. Louvado seja Deus. E aí eu fico aqui me perguntando, olha o confronto que Jesus joga com os discípulos. Jesus lança essa palavra, eles estão lançando a palavra para Jesus liberar a multidão, mas Jesus está dizendo: não, não é momento de liberar a multidão. Eles vão precisar se alimentar, então dai voz de alimentar eles. A primeira palavra que os discípulos respondem para Jesus é essa: Senhor, nós não temos. Aleluia. E aqui eu quero fazer um ponto de observação. Aleluia. Às vezes nós achamos que o que nós temos é pouco aos nossos olhos. Aleluia. Mas aos olhos de Deus, não. Deus é especialista, Jesus é especialista em pegar aquilo que é pouco e transformar no muito. Nós temos um exemplo muito forte dessa passagem lá no Antigo Testamento, quando o Senhor ordenou
aleluia, que o profeta Eliseu, o profeta Elias, fosse até aquela cidade chamada Serepta, porque ali o Senhor tinha ordenado uma viúva que lhe sustentasse. Quando Elias chegou na casa daquela viúva, aquela viúva declara para Elias que não tem nada, só que ela tinha um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Aleluia. É aí onde veio a palavra ao coração do profeta. O que o profeta disse? Então faça primeiro para mim, aleluia, e depois tu fará para tu e o teu filho. Porque assim diz o Senhor, que a farinha da panela não irá acabar e nem o azeite da botija. Ou seja, eu quero liberar uma palavra profética para a sua vida essa noite, meu. Não importa o que você tem, é pouco, entrega nas mãos do Senhor, porque Deus quer pegar o pouco que nós temos e transformar no muito. Aleluia, louvado seja Deus. Preste atenção, irmãos, não estou falando aqui em relação a algo financeiro, a algo. Deus conhece a sua necessidade e você sabe a sua necessidade. Você conhece aquilo, aleluia, que você tem colocado nas mãos do Senhor. Talvez as minhas dificuldades, talvez das minhas orações, eu tenho dito para o Senhor, Senhor, eu não tenho quase nada, o que eu tenho é pouco, não dá. Não vai conseguir, eu não vou conseguir atingir com o que eu tenho. E aí, essa palavra ela vem de encontro comigo, porque Jesus olha para o discípulo e diz: olha, dai vocês de comer. Eu disse: Senhor, nós não temos senão 5 pães e 2 peixes. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus disse: então, traz aqui. Aleluia. A primeira coisa, irmãos, nós temos que levar nossos propósitos diante dos pés do Senhor. Aleluia. Nós temos que colocar os nossos propósitos diante dos pés do Senhor. Aquilo que deseja o nosso coração diante dos pés do Senhor. O Senhor disse: traz aqui. O que vocês têm? Traz aqui. Eles levaram os 5 pães e os 2 peixes. A primeira coisa que Jesus fez, Jesus pegou aqueles 5 pães e os 2 peixes e fez o quê? E agradeceu. Aleluia, louvado é o santo nome do Senhor. Jesus agradeceu ao Pai. A Bíblia diz que ele levou os olhos aos céus e abençoou aquilo que ele tinha. Louvado seja o nome do nosso Deus maravilhoso. Eu sinto a presença de Deus aqui conosco, irmão. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que em tudo nós temos que dar graças ao Senhor. Aleluia. Nós temos que dar graças ao Senhor até mesmo pelas lutas que nós enfrentamos. Nós temos que agradecer ao Senhor pelas batalhas, nós temos que agradecer ao Senhor por tudo que Deus tem nos proporcionado. Preste atenção, agradecer a Deus quando está tudo bem é muito fácil. Agradecer a Deus quando você tem saúde, agradecer a Deus quando você tem dinheiro no bolso, agradecer a Deus quando o seu ministério vai bem, agradecer a Deus quando você não tem dificuldade, agradecer a Deus quando a porta está aberta, é muito maravilhoso. Agora, no momento que nós somos confrontados, no momento que nós entramos no processo de Deus, preste atenção, vou dizer algo para você aqui que o Espírito Santo de Deus está dizendo aqui no meu coração. Aleluia. Nós não podemos viver o problema, nós temos que viver o processo para nós alcançarmos a promessa de Deus sobre as nossas vidas. Tem muita gente vivendo dentro de problema. Tem muita gente olhando para o problema. Tem muita gente olhando para a dificuldade, olhando para o que tem e achando que não vai dar. E Deus está dizendo assim, ó, eu quero que você olhe para o processo. Eu quero que você olhe para a promessa. Aleluia. Porque se você sair do problema e entrar dentro do processo, Deus vai te trazer a solução. Aleluia. Louvado seja Deus. Jesus pega aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, e a Bíblia diz que ele ergue aos céus e abençoa, agradece a Deus pelos 5 pães e aqueles 2 peixes. Ordena que a multidão se sente ali sobre a erva, e o Senhor então ordena que os discípulos dele de alimentar. Vai acontecer um milagre muito grande ali. Todos vão se alimentar. A Bíblia diz que todos vão comer, que vão sobrar 12 cestos cheios. Ou seja, mais de 5.000 pessoas estavam sendo alimentadas por 5 pães e 2 peixes.
o processo da multiplicação sobre a nossa vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Só que a multiplicação, irmãos, ela não vem sem fé. Ela não vem sem nós se aproximarmos do Senhor verdadeiramente crendo que Ele vai fazer. Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz o quê? Jesus estava ensinando aqui alguns pontos muito importantes para os discípulos. E isso nos alcança. A primeira coisa que Jesus estava ensinando era nós sermos gratos, agradecer. Aleluia. Livro de Tessalonicenses, se não me falha a memória, 1 Tessalonicenses 5,18, a Bíblia vai dizer o quê? Em tudo dai graças ao Senhor, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Aleluia. Quando nós agradecemos, o milagre acontece. A primeira coisa que Deus estava ensinando para os discípulos era ser grato pelo aquilo que Deus tinha dado. Não importa o que é. Eu me lembro, quando eu me casei há quase 23 anos atrás, né, vai fazer 23 anos agora que eu me casei com a minha esposa. Há quase 23 anos atrás, nós construímos a nossa casinha, era uma casinha de madeira, 6x4, não tinha banheiro, não tinha divisão dentro. A divisão dentro de casa era feita com cortina, mas quando eu entrava dentro da minha casa, eu sentia uma gratidão no meu coração muito grande. Quando as pessoas perguntavam qual era a casa mais bonita daquela rua, eu dizia, era a minha casa. A minha casa era a minha casa, era a mais bonita que tinha naquela rua, porque tinha sido Deus que tinha me dado. Não importa o que você tem, seja grato pelo aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Se você cuida do pouco que Deus te deu, Deus vai acrescentar um muito sobre a sua vida. A primeira coisa que Deus estava ensinando para os discípulos e para aquela multidão era gratidão. Era ser grato a Deus. A segunda coisa que Deus estava ensinando, Jesus estava ensinando ali naquele lugar, aleluia, era ter fé. Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas cremos. Versículo de número 6, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Louvado seja Deus. Bartimeu era cego, não estava vendo o milagre acontecer, mas quando ele ouviu que Jesus ia passando, o que foi que ele fez? Ele se levantou e começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus manda chamar Bartimeu, o que Jesus pergunta para ele? O que você quer que eu faça? Você está gritando aí na beira do caminho? O que você quer que eu faça? A primeira coisa que Bartimeu fez, disse, eu quero ver. Jesus disse, então veja. A mulher do fluxo de sangue, ela disse, se então somente eu tocar. Ela não pediu para Jesus falar com ela. Ela disse, se eu tocar, eu ficarei curada. Jesus estava ensinando para os discípulos o que era fé. O princípio de fé não era uma fé natural. A fé natural é aquela que nós sabemos que daqui a pouco a vigília vai se acabar. Nós vamos repousar, vamos em casa, amanhã é domingo, vamos passar o nosso domingo. Isso é uma fé natural. Louvado seja Deus. Mas o Senhor estava ali provocando os discípulos a ter uma fé sobrenatural. Eu não sei o que você está precisando aí, eu não sei o que Jesus precisa fazer na sua vida, na sua casa. Mas a sua fé, ela está ao ponto de acontecer o milagre? Ela está ao ponto de acontecer uma multiplicação? Louvado seja Deus. Nós precisamos entrar na presença de Deus, irmãos, crendo, aleluia, que o milagre já vai acontecer. Você quer ver o que foi que o Senhor falou para Josué? Josué capítulo 1. Josué, eu tenho dado a terra nas tuas mãos. Só que o Senhor dizia para ele, agora te levanta. Agora te esforça. Ou seja, a segunda coisa que o Senhor ensina aqui, nesse processo, aleluia, é a fé. Nós precisamos ter fé naquilo que nós pedimos ao Senhor. Nós precisamos ter fé, aleluia, dentro dos nossos processos. Nós precisamos acreditar, aleluia, que as nossas orações, que os nossos pedidos que estamos colocando diante do Senhor vão acontecer. Aleluia. E entenda uma coisa, se não acontecer da forma que nós estamos pedindo, Deus está preparando o melhor para nos entregar. Ele jamais vai fazer algo na nossa vida que não seja bom. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Aleluia.
A Bíblia diz que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia, louvado seja Deus. Então, observe que esse processo de multiplicação, Deus ele quer fazer na nossa vida. Deus ele quer multiplicar a nossa fé. Deus ele quer multiplicar a nossa perseverança. Deus ele quer multiplicar a nossa persistência. Deus quer multiplicar as nossas orações. Deus quer multiplicar milagre. Deus quer multiplicar saúde. Deus quer multiplicar na sua vida financeira. Deus quer multiplicar na sua casa. Deus quer multiplicar nos seus celeiros. Deus quer multiplicar tudo aquilo que você coloca à sua mão. Agora entenda uma coisa. Nós não podemos colher aquilo que nós não plantamos. Aleluia. Nós não podemos alcançar aquilo que nós não nos esforçamos. Então, ou seja, a primeira coisa que o Senhor ensina é gratidão. A segunda coisa que o Senhor ensina para os discípulos é fé. É ter fé. É não desanimar no meio da tempestade. É não desanimar no meio da luta. É não fazer como Pedro, aleluia, que passou uma noite inteira pescando, não pegou nada. No outro dia ele estava lá, lavando as suas redes, guardando. E o Senhor desceu, foi até onde ele estava e disse, olha, volta para o mar. Vai lançar as redes novamente. Senhor, nós passamos a noite toda, não conseguimos pegar nada. Não importa, volta. Volta para o mar, Pedro. Volta, vai lançar a rede. Não, mas eu já fiz, faz de novo. Eu já orei, ora de novo. Eu já jejuei, jejua de novo. Eu já consagrei, consagro de novo. Eu já busquei, busca de novo. Eu já cultuei, cultua de novo. Porque quando nós recebemos isso, quando nós entendemos, o processo da multiplicação, ele acontece. Aleluia. Tem área da nossa vida, irmãos, que ela vai, que é uma maravilha. Que acontece as coisas muito rápido, mas tem área da nossa vida que há um processo, há um trabalhar de Deus, para que Deus venha multiplicar. Aleluia. E entenda uma coisa, nós estamos vivendo o processo de Deus na nossa vida. Aleluia, para alcançarmos a promessa do Senhor. Versículo 19 diz assim, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos aos céus, abençoou e, partindo os pães, deu aos discípulos. Os discípulos deram à multidão. E comeram todos e saciaram-se e levantaram-se dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Louvado seja Deus. Deus tem muita coisa grande para fazer na sua vida. Deus tem coisa grande para fazer na sua casa. Deus tem coisa grande para fazer no seu ministério. Deus tem bênção para derramar, tem multiplicação para derramar. Agora nós precisamos nos aproximar do Senhor com fé. Nós precisamos crer, aleluia, que esse processo de multiplicar, Deus vai fazer acontecer sobre a nossa vida. Louvado seja Deus, queridos. Aleluia, bendito e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo maravilhoso. Eu quero que você fique com essa palavra no seu coração. Quero que você grave essa palavra no seu coração. E antes de eu encerrar, vou contar um testemunho para você do que aconteceu comigo acerca de gratidão. Um dia eu saí do meu trabalho, vim para casa, cheguei em casa muito cansado, um dia muito difícil. Cheguei em casa, dei um beijo na minha esposa e disse, minha filha, enquanto você prepara a janta, aí eu vou tomar um banho, vou me deitar um pouquinho, e quando a janta estiver pronta, você me chama. Tomei um banho, me deitei, com 5 minutos minha esposa bate na porta do quarto e diz, meu filho, o gás acabou. Aleluia. O gás é que nem a vida de Jesus, né, irmão? Ninguém sabe a hora que ele vai acabar. Né? E aí a gente tem que ficar atento, né? Louvado seja Deus. Aí vai que nem a história das 10 virgens, né? Aquele que não tem uma botija separada vai ficar na mão, né? Aquele que tem a botija reservada não vai ficar na mão. Louvado seja Deus. Só que nesse dia eu não tinha uma botija separada. E aí eu disse para minha esposa, minha filha, infelizmente, né, vai ficar todo mundo
sem comer, que eu vou comprar gás nesse horário, vou deixar para amanhã. Amanhã eu vou e compro gás. Na mesma hora, o Espírito Santo de Deus veio no meu coração. E você sabe qual foi a palavra que Deus disse? E se você não tivesse o dinheiro para comprar o gás? E se você tivesse que colocar o gás nas costas para ir lá no mercado comprar? Se o carro não tivesse na porta, como que você iria fazer? Naquele momento eu me levantei, dobrei o joelho, pedi perdão ao Senhor e agradeci a Deus. Senhor, muito obrigado. Me perdoa pela minha incredulidade. Louvado seja Deus. Eu te agradeço porque o Senhor tem acrescentado não aquilo que eu quero, mas aquilo que eu necessito. Louvado seja Deus. E aí me fez lembrar, irmãos, de um texto no livro de Provérbios, capítulo 5. Louvado seja Deus. E a Bíblia está falando de um pregador, um escritor chamado Agur. E esse homem vai dizer umas palavras assim tão bonitas que aquilo me trouxe uma reflexão muito grande. E ele diz bem assim ao Senhor: duas coisas eu te peço antes que morra. Não me dê nem a pobreza, nem a riqueza. Me mantém da minha porção acostumada, para que de fato eu não te negues, diga quem é o Senhor. Ou, empobrecendo, venha furtar e lançar a mão e envergonhar o teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. E automaticamente isso nos leva à carta que foi escrita por Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, se não me falha a memória, quando diz bem assim: se nós tivermos com que nos cobrir, com que nos alimentar, estejamos com tudo isso contentes, porque nada trouxemos a este mundo e é de certo que nada levaremos. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Nós estamos impedidos de ter alguma coisa que não. Deus quer nos abençoar, Deus quer multiplicar tudo aquilo que nós temos. Aleluia. Só que tem um processo. Nós precisamos ser gratos por tudo que Deus nos dá. Seja muito ou seja pouco. Deus, ele sempre vai acrescentar na medida certa. É por isso que Agur está dizendo: não me dê nem a riqueza nem a pobreza. Me mantém da minha porção acostumada. Ou seja, Deus me mantém daquilo que o Senhor sabe que vai suprir as minhas necessidades. Aleluia, louvado seja Deus. Deus não vai acrescentar aquilo que você já tem abundante. Deus vai acrescentar aquilo que você não tem. Aquilo que realmente você precisa. Louvado seja Deus. Eu sinto a presença do Senhor aqui falando conosco, irmão. E eu tenho certeza que essa palavra está entrando aí no teu lar, no teu coração, na tua vida. E eu tenho certeza que, como o profeta Isaías diz, que ela não volta vazia. Ela vai surtir efeitos para aquilo ao qual ela foi enviada. Eu quero profetizar essa noite sobre a tua vida. Multiplicação. Multiplicação. Deus sabe, eu não sei qual é a área que você precisa de multiplicação, mas Deus sabe. Se você precisa de multiplicação na sua saúde, então receba saúde, receba multiplicação de saúde. Se você precisa na tua vida financeira, receba na tua vida financeira, na tua vida familiar, no teu casamento, na tua vida espiritual. Eu quero profetizar na tua vida o processo da multiplicação. Deus vai multiplicar algo sobre a sua vida, sobre a sua família. Receba essa palavra no seu coração, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor possa segurar da tua mão direita e te ajudar a caminhar em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus.